Secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América visita Kiev para reafirmar o apoio económico de Washington. Milhões de ucranianos continuam refugiados em países europeus. A Agência dos Direitos Fundamentais elaborou um estudo para saber como vivem. Cimeira da Energia da União Europeia decorre na Suécia. Em análise, os enormes investimentos necessários em matéria de energias renováveis. Situação cada vez mais complicada para as tropas ucranianas nos arredores de Bakhmut, no leste do país. O alerta foi deixado pelo presidente Zelensky, que explica que as forças russas estão a destruir tudo o que pode ser usado para proteger as posições ucranianas. Bakhmut tornou-se um dos símbolos da resistência da Ucrânia devido à duração dos combates. Estes são alguns dos soldados ucranianos que tentam manter as tropas russas à distância. Але малі групи, більше вони не можуть, так як на Солидарі, вони там 50-30 чоловік не біжать. Вони біжать по 10, стандартна схема, накопичується далі. Але до чого я вів, що це якісь регулярні війська, і вони евакуюють своїх 200-х, вони витягують своїх 200-х, вони цим паряться. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América, Janet Yellen, foi recebida por Zelensky em Kiev numa altura em que Washington decidiu transferir mais $1.000 milhões para Kiev. A invasão russa da Ucrânia também dominou a abertura do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, esta segunda-feira em Genebra, na Suíça. A ministra dos Negócios Estrangeiros de França apontou o dedo à Rússia por violar o direito internacional humanitário. Elle inflige d'indicibles souffrances au peuple ukrainien. Exactions massives et généralisées contre des civils, tueries, viols de masse, attaques délibérées contre des hôpitaux, des écoles, des maternités, déplacements forcés de population, déportation d'enfants. Espera-se que o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia participe no encontro esta quinta-feira. Não há condições para a paz neste momento, diz o Kremlin, em resposta ao plano que Pequim apresentou para acabar com o conflito ucraniano. A proposta dos chamados amigos chineses merece a atenção devida, mas, salienta-se, é um longo processo. Еще раз повторяем, что в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены. Не вижу необходимости это комментировать, вся эта информация была опровергнута с китайской стороны уже. A mediação da China gera ceticismo entre líderes ocidentais, mas Kiev considera positiva a intervenção chinesa e quer dialogar. Aliás, Volodymyr Zelensky afirma que pretende reunir-se em breve com Xi Jinping. Segundo a Organização Internacional das Migrações, o conflito na Ucrânia fez mais de 13 milhões de deslocados. 5,5 milhões já terão voltado às localidades de origem, mas a maioria permanece no exterior. A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia quis saber como vivem os ucranianos no exterior. Selecionou os 10 países que, à data do inquérito, no final do verão passado, eram mais relevantes. São países que partilham uma fronteira terrestre com a Ucrânia ou que receberam o maior número de pessoas deslocadas da Ucrânia em termos globais ou proporcionais. A União Europeia foi rápida a criar mecanismos de exceção para acolher os migrantes ucranianos. Um terço dos mais de 14.500 inquiridos requereu asilo no país de acolhimento, mas a grande maioria só pediu proteção temporária. A razão pode ter a ver com a forma como olham para o futuro. 1 em cada 3 inquiridos pretende, em última análise, regressar à Ucrânia. Só 1 em cada 5 parece decidido a criar raízes no exterior. Apesar dos vários programas de ajuda, a maioria dos ucranianos paga pelo menos uma parte das despesas com o alojamento. Apenas 1 em cada 3 ucranianos encontrou emprego remunerado. A principal razão para não ter trabalho é o desconhecimento da língua oficial do país onde vivem. 2/3 não falam a língua e quase a mesma percentagem de ucranianos não teve aulas.
Com uma vida melhor ou pior, o sonho da maioria é o regresso, um objetivo que depende da evolução do conflito. Vão ser necessários enormes investimentos para realizar os planos da União Europeia em matéria de energias renováveis. É a mensagem veiculada entre os ministros da Energia do Bloco na reunião de 2 dias em Estocolmo. Na conferência de imprensa, no final do primeiro dia dos trabalhos, os oradores salientaram a necessidade de mais eletricidade de todas as fontes livres de fósseis. A ministra da Energia da Suécia disse: Many ministers highlighted the need to get more and cheap fossil-free electricity in place for industrial competitiveness. Regarding e-mobility, sustainable biofuels and electrofuels, we seem to agree that we need all solutions and let market mechanisms develop the most cost-efficient alternatives. Let me end by reminding everyone that we will need significant investment to go from ambition to reality. Our assessment before the Green Deal showed investment needs for the vehicles and infrastructure needed for low-carbon mobility to be around 130 billion euros per year. Nesta cimeira, a França procura uma aliança para impulsionar a energia nuclear como energia limpa e há uma proposta de reforma do mercado da eletricidade para proteger as contas dos consumidores de subidas repentinas de preços. A guerra na Ucrânia aumentou os receios de uma possível escassez de energia no seio da União Europeia em 2022, o que acabou por não se verificar. Apesar disso, as contas de energia aumentaram. La garantie, sauf mois de mars très froid, que en particulier les réserves de gaz, le stock de gaz à la fin de l'hiver seront à un niveau particulièrement élevé. Ce qui nous laisse voir tout d'abord arriver dans de bonnes conditions à l'hiver qui suivra. Numa altura de muitas incertezas, uma coisa é certa: as empresas energéticas aumentaram os seus lucros em 2022. Por exemplo, a britânica Centrica triplicou os seus ganhos no ano passado. Ça soulève une question, disons, de différence entre la légalité de ces profits et la légitimité de ces profits dans une période qui est une période évidemment assez particulière de l'histoire européenne. O aumento dos preços tem prejudicado os consumidores um pouco por toda a Europa e este ano continuarão elevados. Si on achète à pas cher et qu'on revend à très cher, forcément, les bénéfices vont exploser. Les entreprises américaines qui exportent du gaz naturel liquéfié vendent leur gaz à la sortie du terminal de liquéfaction. Et c'est la compagnie qui a contracté ce gaz, donc qui va le payer à un prix qui est indexé au prix américain Henry Hub, qui ensuite va faire tout le bénéfice entre le prix de sortie des terminaux aux États-Unis et le prix à l'arrivée au marché européen. O Brexit está de volta às manchetes, mas há boas notícias, tendo sido alcançado um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido sobre o controverso Protocolo da Irlanda do Norte. O protocolo permite que as mercadorias atravessem sem controle aduaneiro a fronteira da Irlanda do Norte, território britânico, com a República da Irlanda, um Estado-membro da União Europeia. A Presidente da Comissão Europeia foi a Londres para selar o novo documento de implementação, denominado Enquadramento de Windsor. É um recomeço para a relação bilateral. This new framework will allow us to begin a new chapter. It provides for long-lasting solutions that both of us are confident will work for all people and businesses in Northern Ireland. Solutions that respond directly to the concerns they have raised. O protocolo exigia que as mercadorias vindas do Reino Unido deveriam ser controladas nos portos da Irlanda do Norte, seguindo depois para o resto da ilha, que é território da República da Irlanda. Mas face ao descontentamento na Irlanda do Norte, foram criadas agora duas vias. A verde é para as mercadorias destinadas apenas à Irlanda do Norte, sem quaisquer controlos. A vermelha é para aquelas que devem seguir para a República da Irlanda, com controlos obrigatórios. O primeiro-ministro britânico anunciou também um novo mecanismo que dará poderes à Assembleia da Irlanda do Norte. Permitirá vetar quaisquer alterações às regras sobre bens da União Europeia. É chamado Travão de Stormont o nome do Parlamento da província. This will establish a clear process through which the democratically elected Assembly can pull an emergency brake for changes to EU goods rules
that would have significant and lasting effects on everyday lives. If the brake is pulled, the UK government will have a veto. Contudo, o Tribunal Europeu de Justiça terá o papel decisivo como árbitro em quaisquer disputas entre a União Europeia e o Reino Unido. A questão é saber se isso será aceito pelas alas mais extremas do Partido Conservador Britânico e do Partido Unionista Democrático na Irlanda do Norte. Ambos exigem o fim da jurisdição desse tribunal. O texto deverá ser submetido à votação no Parlamento Britânico. Pelo menos 2 pessoas morreram e mais de 140 ficaram feridas, 12 delas com gravidade, após o novo sismo sentido esta segunda-feira por volta do meio-dia no sul da Turquia. Este tremor de terra atingiu uma magnitude de 5.6, a escala de Richter. O epicentro foi registado na região de Malatya, cerca de 220 km a nordeste de Gaziantep. Cerca de 3 dezenas de edifícios colapsaram naquela região, agravando a destruição provocada pelos fortes sismos de há 3 semanas, que provocaram prejuízos estimados em mais de 32 mil milhões de euros. O cineasta sueco Ruben Östlund vai ser o presidente do júri da edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes. Vencedor de 2 Palmas de Ouro na Festa Francesa do Cinema Mundial com O Quadrado em 2017 e no ano passado com O Triângulo da Tristeza, Östlund vai liderar uma equipa de júris com a responsabilidade de analisar e avaliar 2 dezenas de filmes este ano em competição pela Palma de Ouro entre os dias 16 e 27 de maio, em Cannes.